Quem é maior, Flamengo ou Corinthians? Grande clássico do futebol brasileiro, envolvendo os dois clubes de maiores torcidas do país. O encontro entre rubro-negros e alvinegros. E hoje tem, no Maracanã, clássico entre Flamengo e Corinthians, válido pela sexta rodada do Brasileirão de 2025. Então bora de esquenta para esse grande duelo, saber um pouquinho da história dos dois clubes, histórico do confronto, títulos, curiosidades e muito mais. Início da história de Flamengo e de Corinthians. O Clube de Regatas do Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1985 como Clube de Remo. Já no futebol, em 3 de maio de 1912, onde ocorreu sua primeira partida de futebol. E o primeiro título do Clube de Regatas do Flamengo ocorreu 2 anos depois. Seu primeiro título oficial foi o Campeonato Carioca de 1914. Já o Esporte Clube Corinthians Paulista foi fundado em 1º de setembro de 1910. E a primeira partida como time de futebol em 10 de setembro de 1910. E o primeiro título oficial do Corinthians foi 4 anos após sua fundação, o Campeonato Paulista de 1914. Histórico do confronto entre Flamengo e Corinthians: 155 jogos, entre jogos oficiais e amistosos, com 65 vitórias do Flamengo, 56 vitórias do Corinthians e 34 empates. O Flamengo marcou 239 gols, o Corinthians marcou 218 gols. A primeira partida ocorreu no estádio da Rua Paissandu, no Rio de Janeiro, em 1918, partida amistosa, vencida pelo Corinthians por 2-1. A última partida até a gravação desse vídeo foi realizada na Neoquímica Arena, em São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil de 2024. Empate entre Corinthians 0, Flamengo também 0. Maiores goleadas. As maiores goleadas do Flamengo sobre o Corinthians foram Flamengo 6, Corinthians 2, no torneio Rio-São Paulo de 1950. E por 4 vezes Flamengo 5, Corinthians 1. Em 1959 pelo torneio Rio-São Paulo, em 1974 um amistoso, em 1983 pelo Brasileirão e em 2020 também pelo Brasileirão. E Flamengo 4, Corinthians 0 no torneio Rio-São Paulo de 1957. E as maiores goleadas do Corinthians sobre o Flamengo foram Corinthians 6, Flamengo 0 no torneio Rio-São Paulo de 1953, Corinthians 7, Flamengo 2 em amistoso em 61, Corinthians 4, Flamengo 0 em 2 oportunidades, Brasileirão 2013 e Brasileirão de 2016. Maior tempo de invencibilidade no confronto: o Flamengo ficou 9 jogos sem perder para o Corinthians e o Corinthians também ficou 9 jogos sem perder para o Flamengo. Maior público do confronto: o maior público do confronto entre Flamengo e Corinthians ocorreu no estádio do Morumbi, em São Paulo. 123.435 torcedores foram acompanhar a partida entre Corinthians 4, Flamengo 1, válido pelo Brasileirão de 1984. O artilheiro do confronto é Bruno Henrique do Flamengo com 6 gols. Finais. As duas equipes se enfrentaram em 2 oportunidades valendo título, troféu, com um título para cada equipe. O Flamengo levou a melhor sobre o Corinthians na final da Copa do Brasil de 2022, após empate em 0-0 na Neoquímica Arena e novo empate em 1-1 no Maracanã. O Flamengo venceu o Corinthians nos pênaltis por 6-5. E o Corinthians levou a melhor sobre o Flamengo na Supercopa do Brasil de 1991, partida única, Corinthians 1, Flamengo 0. Confrontos de mata-mata. O Flamengo eliminou o Corinthians 6 vezes e o Corinthians eliminou o Flamengo 2 vezes. As 6 vezes que o Flamengo eliminou o Corinthians foram elas: em 89, quartas de finais da Copa do Brasil; 97, quartas de finais do torneio Rio São Paulo; 2010, oitavas de finais da Copa Libertadores da América; 2019, oitavas de finais da Copa do Brasil; 2022, quartas de finais da Copa Libertadores; e 2024, semifinal da Copa do Brasil.
As duas vezes que o Corinthians eliminou o Flamengo foram em 1984, quartas de finais do Brasileirão, e 2018, semifinal da Copa do Brasil. Campanhas de destaque chegando a finais de competições internacionais. A famosa tradição em competição internacional, mas nesse quesito, quando a equipe chega na decisão e não fica com o título. 7-0 para o Flamengo. As 7 vezes que o Flamengo chegou e não levou em competições internacionais foram elas: 2019, vice do Mundial de Clubes da FIFA; 2021, vice da Copa Libertadores; 93 e 95, vice da Supercopa da Copa Libertadores; 2017, vice da Copa Sul-Americana; 2001, vice da Copa Mercosul; e 2023, vice da Recopa Sul-Americana. Campanhas de destaque chegando a finais de competições nacionais, assim como na internacional, a famosa tradição em chegada, seja ela em final, triangular, quadrangular ou pontos corridos. 11-7 para o Flamengo. As 11 vezes que o Flamengo chegou em finais nacionais não levou foram 64, 2018 e 2021, foi vice do Brasileirão; 97, 2003, 2004, 2017 e 2023, vice da Copa do Brasil; 91, 2022 e 2023, vice da Supercopa do Brasil. As 7 vezes que o Corinthians chegou e não levou em competições nacionais foram 76, 94 e 2002, vice do Brasileirão; 2001, 2008, 2018 e 2022, vice da Copa do Brasil. Participações em Copa Libertadores. O Flamengo tem 20 participações na Libertadores e o Corinthians tem 16 participações. Das 20 participações do Flamengo, as melhores colocações foram 3 títulos: 81, 2019, 2022, um vice em 2021, um terceiro lugar em 82 e um quarto lugar em 84. Das 16 participações do Corinthians, as melhores colocações foram um título em 2012 e um quarto lugar em 2000. Número total de finais disputada de competições nacionais e internacionais: 42 decisões disputou o Flamengo e 22 decisões disputou o Corinthians. Das 40 decisões que o Flamengo disputou foram 14 finais internacionais, conquistando 7 títulos e ficando com 7 vices, e 28 finais nacionais, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular e, obviamente, final. O Flamengo conquistou 17 títulos e ficou com 11 vices. Das 22 decisões que o Corinthians disputou foram elas: 4 finais internacionais, conquistando 4 títulos e não ficando com nenhum vice, e 18 finais nacionais, incluindo pontos corridos, triangular, quadrangular e final. O Corinthians conquistou 11 títulos e ficou com 7 vices. Maior ídolo. O maior ídolo do Flamengo é Zico. Era o meio-campista, fez 635 jogos com a camisa rubro-negra, marcando 476 gols, conquistando 13 títulos oficiais de primeira divisão. E o maior ídolo do Corinthians é Marcelinho Carioca. Era meio-campista, com a camisa do Timão fez 433 jogos, marcando 206 gols, conquistando 8 títulos oficiais de primeira divisão. Grandes ídolos da história do Flamengo: Zico, Júnior, Leandro, Dida, Leônidas da Silva, Evaristo de Macedo, Zizinho, Adílio, Andrade, Rondinelli, Nunes, Adriano, Gabigol, Bruno Henrique, Sávio, Arrascaeta e Petkovic, dentre outros grandes ídolos. Grandes ídolos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista: Marcelinho Carioca, Rivelino, Cássio, Sócrates, Cláudio, Ronaldo Giovanelli, Dida, Neto, Rincon, Zé Maria, Vladimir, Basílio, Birubiru, Luizinho, Casagrande, Danilo, Neco, dentre outros grandes ídolos. Jogadores campeões do mundo que atuavam por Flamengo e Corinthians na época que a seleção foi campeã do mundo. O Flamengo tem 7 jogadores e o Corinthians tem 8 jogadores. Os 7 jogadores do Flamengo são: da Copa de 58, Zagallo, Moacir, Joel e Dida; da Copa de 70, Brito; de 94, Gilmar; e 2002, Juninho Paulista.
Os 8 jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira que atuavam pelo Corinthians: em 58, Valdemar e Gilmar; em 70, Rivelino e Ado; 94, Viola; em 2002, Vampeta, Dida e Ricardinho. Estádio: o Flamengo manda seus jogos no estádio do Maracanã, com capacidade para 78.838 torcedores. E o Corinthians é proprietário da Neoquímica Arena, com capacidade para 49.204 torcedores. Torcida: fonte Instituto Atlas Intel, pesquisa realizada em agosto de 2024, com margem de erro de 2% para mais ou para menos. O Flamengo conta com 46,5 milhões de torcedores e o Corinthians com 30,4 milhões de torcedores. Valor de mercado: fonte Sport Valor, empresa especializada em marketing esportivo. Estudo feito em dezembro de 2024. O Flamengo conta com 4,8 bilhões em valor de mercado, primeiro clube mais valioso do Brasil. E o Corinthians tem um valor de mercado de 3,7 bilhões de reais, terceiro clube mais valioso do Brasil. Títulos oficiais de primeira divisão: Mundial de Clubes, o Flamengo tem 1 título, o Corinthians tem 2. Copa Libertadores América, o Flamengo tem 3 títulos e o Corinthians tem 1. Brasileirão, o Flamengo tem 8 títulos e o Corinthians tem 7 títulos. Copa do Brasil, o Flamengo tem 5 títulos e o Corinthians tem 3 títulos. Copa Mercosul, o Flamengo tem 1 título e o Corinthians não tem nenhum. Copa Ouro Comembol, o Flamengo tem 1 título e o Corinthians não tem nenhum. Recopa Sul-Americana, o Flamengo tem 1 título e o Corinthians também tem 1 título. Copa dos Campeões, o Flamengo tem uma conquista e o Corinthians não tem nenhuma. Supercopa do Brasil, o Flamengo tem 3 títulos e o Corinthians tem 1 título. Campeonatos estaduais, Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. O Flamengo conquistou o Carioca 39 vezes e o Corinthians conquistou o Paulista por 31 vezes. Torneios regionais, Torneio Rio-São Paulo. O Flamengo conquistou o Torneio Rio-São Paulo uma única vez e o Corinthians conquistou o Torneio Rio-São Paulo 5 vezes. Honrarias, quando uma equipe conquista 3 ou mais títulos na mesma temporada. Tríplice Coroa, o Flamengo tem 2 e o Corinthians tem 1. E Quádrupla Coroa, o Flamengo tem 1 e o Corinthians não tem nenhuma. As 2 Tríplices Coroas do Flamengo ocorreram em 81 e 2019. 81 conquistou o estadual, Libertadores e Mundial. Em 2019, estadual, Libertadores e Brasileirão. E a Tríplice Coroa do Corinthians foi a Tríplice Coroa Internacional, conquistada em 2013, onde conquistou em 2013 a Copa Sul-Americana, em 2012 o Mundial e a Libertadores. A Tríplice Coroa Internacional, a Recopa Sul-Americana é contada no ano subsequente. E a Quádrupla Coroa do Flamengo foi em 2020, conquistando o estadual, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Brasileirão. Rebaixamentos: o Flamengo nunca foi rebaixado e o Corinthians tem um rebaixamento em 2007. Títulos oficiais de primeira divisão, resumo dos títulos. O Flamengo tem 64 títulos oficiais e o Corinthians tem 51 títulos oficiais. Os 64 títulos do Flamengo são 7 títulos internacionais, 17 títulos nacionais, 39 estaduais e 1 regional. Dos 51 títulos do Corinthians são 4 títulos internacionais, 11 nacionais, 31 estaduais e 5 regionais. E aí, quem é maior, Flamengo ou Corinthians? Deixe seu comentário e diga qual confronto você quer para o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal.